Então, irmãos, nós estamos falando sobre dons, talentos, habilidades naturais aqui na Escola do Reino. E antes de entrar mesmo no ponto que nós paramos, uma breve reflexão aqui sobre esse texto. Jesus conta uma parábola e no final ele dá a conclusão, né, a síntese, o princípio. E é justamente o versículo 29. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. É interessante pensar um pouquinho sobre esse princípio. O que tiver, será dado ainda mais. O que não tem, até o que tem será tirado. Isso é uma coisa que eu arriscaria dizer que você observa na vida e independente da profissão de fé. Há pessoas que desenvolvem a sua vida e há pessoas que simplesmente não desenvolvem a sua vida. E por que eu acho que isso é muito grave? Porque a pessoa que não desenvolve a sua vida, e isso eu estou falando em todos os aspectos. Deus deu uma vida para nós e Deus deu habilidades, talentos, visões, paixões. E o fato de você não desenvolver tudo isso que você recebeu, basicamente é você desprezar o presente que você recebeu de Deus. Como alguém chegar para você e te dar um presente e você pegar o presente e jogar na cara dele. Leva isso daqui. Não quero nada de você. Isso aqui para mim é lixo. Joga no lixo ali. Então a gente, quando vê uma atitude dessa, alguém receber um presente e a pessoa virar as costas, ou mesmo a pessoa presente pegar e jogar dentro do lixo, a gente acha isso uma afronta absurda a uma pessoa que está ali trazendo um presente. Só que toda vez que você não desenvolve a sua vida, você está fazendo isso com Deus, que te deu o presente da vida, que te deu família, que te deu saúde, que te deu força para trabalhar. Você simplesmente joga na cara de Deus a vida que Ele te deu. Por isso que aqui o Senhor, Ele é tão duro na punição, se você percebeu. Ele não só diz assim, tira o talento desse e dá o que tem 10, quer dizer, aquele que recebeu o meu presente e desenvolveu, quer dizer, reconheceu o presente que recebeu, vou fazer o melhor disso com esse presente. Ele vai receber mais e mais e mais e mais. Agora, aquele que não fez isso, ele termina dizendo o seguinte, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Lançai no inferno. Pranto e ranger de dentes é uma alusão aqui ao inferno. E aí você fica, puxa vida, mas tão radical assim? Tão radical porque a gente não está entendendo o que as pessoas estão fazendo quando não desenvolvem a sua vida. Elas estão pegando o presente de Deus, da vida em primeiro lugar, depois tem o presente, que é o próprio Evangelho. E elas pegam esse presente e jogam no lixo. E aí Deus fala, então, tudo bem. O que você tem vai ser tirado de você. E mesmo na outra vida, você não vai desfrutar desse presente. Você fez a sua escolha. Então, queridos, é uma coisa muito séria. O que você faz com a sua vida? Porque ela não é sua. Esse é o ponto que nós conversamos, é o ponto da parábola. Ele veio buscar o que é dele, não é sua. Então, na vida, nós percebemos o seguinte,
pessoas que têm e que recebem cada vez mais. Não interessa se é cristão ou incrédulo. Vai olhar a vida dessa pessoa, vai investigar um pouquinho a vida dessa pessoa. E você vai ver se ela não está, pelo menos, mesmo sem ter a consciência do Evangelho, ainda valorizando pelo menos a vida dela e fazendo o melhor que ela pode da vida dela. Enquanto você tem pessoas que não têm e cada vez tem menos. Vai ver também o que a pessoa faz com o pouco que tem. Com o pouco que tem. Se ela desenvolve o pouco ou não. Ou se ela despreza, mesmo o presente de estar vivo. Eu não tenho nada, não recebi nada de Deus. Tem pessoas que receberam muito mais, mas você tem saúde, vida, você está respirando e você desdenha disso que você recebeu. Vai ter cada vez menos. Esse é o ensinamento da parábola. Então, só aqui uma reflexão inicial, para daí a gente seguir com o nosso curso, mas antes disso, da palavra à irmã Raquel, eu queria fazer um comentário. Não, eu queria dizer que uma semana... E que isso é uma responsabilidade que nós temos, é isso que a parábola aqui está mostrando. Nós temos o dever de fazer isso, de crescer, de aprofundar na fé, de desenvolver os nossos dons e talentos, e isso será cobrado. Então, por isso que a gente está nessa caminhada aqui na Escola do Reino, né, de fazer exatamente isso, levar a sério essa parábola. Nosso propósito da Escola do Reino basicamente é esse, levar a sério o que está escrito aqui. Nós recebemos uma vida de Deus, nós recebemos talentos, nós recebemos dons, e agora? O que vamos fazer com eles? Esses homens negociaram os talentos, desenvolveram o que receberam. É isso que a gente quer discutir, conversar, aprofundar, para que todos nós aqui, cada um na sua individualidade, na sua vida particular, aprenda como desenvolver. Se você tem esse objetivo também, então a gente está junto nessa caminhada, buscando o desenvolvimento das nossas habilidades e dons. Então vamos retomar aqui os pontos para a gente terminar. Hoje a gente vai terminar a parte de habilidades naturais e aí a gente segue a sequência da nossa caixa de ferramentas. Então vamos retomar aqui para a gente encontrar, desenvolver e exercer a nossa missão pessoal no reino de Deus, que é o nosso propósito aqui. A gente precisa conhecer a necessidade das pessoas e conhecer nossos recursos. A gente falou panoramicamente aqui sobre os nossos recursos, que são basicamente as nossas habilidades naturais, nossas habilidades adquiridas, a nossa experiência de vida, nossos interesses e paixões e também os dons espirituais. Esses são os recursos que nós temos e que precisamos desenvolver. Tá? Se fosse traduzir aqui o talento que esses homens receberam, é tudo isso e talvez um pouco mais, que representa a nossa vida. E aí nós estamos falando desse recurso específico das habilidades naturais e nós entramos no domingo passado sobre questões práticas. Como encontrar de uma maneira prática as nossas habilidades naturais. E eu dei o método indutivo para vocês, que é fazendo perguntas específicas, perguntas certas, certeiras, que já nos ajudam a ter uma visão muito boa das nossas habilidades naturais. Não estamos falando das habilidades adquiridas, naturais. Qual que era a primeira pergunta-chave mesmo? Vamos ver se vocês lembram do último encontro nosso aqui. Você faz com facilidade, que as outras pessoas têm dificuldade de fazer. Primeira pergunta, o que você faz com facilidade que você percebe que as outras pessoas têm dificuldade de fazer? Nós ressaltamos o erro comum da gente se comparar com pessoas que fazem melhor do que a gente, o que leva a gente à conclusão errônea de que nós não temos habilidades ou talentos. Você está fazendo errado. Você não tem que se comparar com as pessoas que têm mais facilidade do que você. Porque provavelmente as pessoas que têm mais facilidade com você é porque elas já desenvolveram o dom. E você não. E aí você é levado erroneamente a pensar que você não tem aquela habilidade. Está errado. Você tem que pensar
quais são as coisas que você faz com facilidade, que você vê um mundo de gente tendo dificuldade de fazer. Tá? E a gente deu vários exemplos aqui, que eu não vou retomar agora, mas só citando aqui, que a gente falou de se relacionar com pessoas, pode ser uma habilidade que você tem facilidade, que os outros têm dificuldade, negociar, vender, organização, a gente falou de criatividade, influenciar outras pessoas. Tem gente que tem facilidade de influenciar outras pessoas? Sim ou não? Não tem, mas pode aprender. Não tem gente que tem facilidade? Tem pessoas que não têm. Não, sim, tem pessoas que não têm, mas tem pessoas que têm facilidade? Tem, né? Tanto que hoje tem a profissão, entre aspas, né, de influencer, né? Influenciador, porque a pessoa... E aí tem uma faculdade disso? Não, é natural. E veja, o que no passado era uma coisa que ninguém dava a mínima importância, porque é uma habilidade, tudo bem, é uma habilidade natural, mas que não coloca a comida na mesa de ninguém. Eu ser uma pessoa popular, influente, eu ser uma pessoa que tem carisma. Só que hoje, talvez mais do que nunca, nós vemos como uma habilidade natural pode fazer até uma pessoa rica. Então, para você... Acha que a pessoa pode aprender? Sim, Ela não claro, tem pode aprender. naturalmente, mas ela Sim, não pode sim, aprender. mas aqui a gente está falando das habilidades naturais, não adquiridas ainda. Tá? Por isso que eu não estou enfatizando esse ponto. Mas, claro, pode aprender, mas mesmo que a pessoa aprenda, ela nunca será. Esse é o ponto. Então, é claro que tem pessoas que elas ficam tentando aprender uma coisa a vida inteira e ficam frustradas. Às vezes, quando eu estou orientando ali alguns alunos sobre o que fazer da vida e tal, eu já cheguei ao ponto de dizer o seguinte, aluno, eu quero fazer engenharia, não sei mais o que, assim, assado, tecnologia. Eu falar, olha, vou ser bem sincero com você, porque provavelmente ninguém é. Né? Seus pais, seus amigos, todo mundo vai falar para você assim, não, vai fundo que você consegue e tal. E eu vou ser sincero com você. Porque era meu aluno, 3 anos sendo meu aluno, eu sei o potencial que ele tem ou não. Isso não quer dizer que a pessoa, ela não é capaz, nem nada disso, a pessoa só está com foco errado. Para você ser um engenheiro da computação, como na verdade qualquer área da engenharia, se você não tem uma habilidade natural voltada para isso, você consegue fazer engenharia, o curso de engenharia, você consegue se formar. Só que você vai trabalhar com Uber depois. Simples. É simples assim. Por quê? Principalmente certos cursos, você não vai trabalhar na área se você não tiver uma habilidade natural. Não é todos, mas muitos sim. Então, será que não é melhor você ver alguma coisa que você é mais natural para você desenvolver do que você tentar desenvolver algo que você vai desenvolver, mas você nunca vai ser natural? E eu já dei vários exemplos aqui do cara lá que a gente estava lá em Santa Catarina, lá o meu sogro levou. O cara era um funcionário público, trabalhava lá fazendo qualquer coisa, carimbando papel, e o cara construiu um barco na casa dele, sem nunca ter cursado engenharia. Um barco mesmo, registrado na marinha e tudo, para colocar na água e sair navegando. A gente tinha outro amigo ali que participava com a gente na célula, que ele era dono de restaurante, trabalhava no restaurante. E o cara construía réplicas de Porsche na garagem dele. Comprava o chassi de Fusca e construía um carro por cima que saía andando na rua, parecia um carro de verdade, um Porsche de verdade. Tinha até sensor de abrir a porta, você passava a mão assim, a porta abria sozinha. E o cara não era engenheiro. Por quê? Porque natural. Então você quer aprender engenharia? Você pode aprender e desenvolver isso. Só que você nunca atingirá esse nível da pessoa que Deus colocou ali o dedinho nela. Ó. Você vai ter esse dom. E pronto, a mágica acontece sozinha. É possível fazer uma comparação dessa que você está falando com a nossa experiência, por exemplo, de atleta, que a gente sabe,
dos atletas que têm um talento natural e aqueles que, né, trilham o caminho, mas Ótima pergunta. você conhece bem isso. Porque essa semana eu estava pensando sobre isso. Que eu não me lamento por ter, né, feito 8 anos praticando atletismo e tal, né? Cheguei a ser campeão brasileiro de 300 metros sobre barreiras, né? Fui para campeonatos, conheci o Brasil, o Paraná inteiro, né? Eu não me lamento disso, obviamente, e isso trouxe muitos benefícios para mim. Só que se eu fosse orientar o meu filho, e o meu filho fosse igual a mim, eu ia falar para ele, não faça atletismo. Não faça, porque eu tenho 1,69 m de altura. Tem um limite físico para você conseguir. Eu fazia provas com barreiras que tinham 90 centímetros de altura. Já falei sobre isso aqui. O cara que tem 2 metros de altura, 1,90 m, competia com pessoas que tinham quase 2 metros de altura. Eu dava 4 passadas, eles davam 2. Então, se eu tivesse a visão no passado que eu tinha hoje, eu falei, eu vou tentar um esporte que seja mais adequado à minha estrutura física, que eu recebi, que não tem como mudar. Né? Hoje tem gente tentando aumentar o tamanho da perna para ficar mais alto, né? Aumenta até 12 centímetros, se você quiser. Só que vai lá aguentar a cirurgia, eles vão cortar a tua perna, vão cortar os teus ossos, vão enfiar o negócio, vão esticar a tua perna, né? Vão fazer isso no teu braço também. Então, se você quiser submeter a isso, vai lá, você vai ganhar 12 centímetros, é o máximo. É uma loucura, claro. Né? Fora que a pessoa deve ficar limitada, né? Quero ver essa pessoa jogar bola, né? Entrar numa dividida. E mesmo assim, você poderia quase fazer o índice da Olimpíada, se realmente tudo se encaixasse. Só que aí que está o ponto. Né? Eu nunca seria, mesmo que eu chegasse aí, tá, o nossa meta, nosso plano mais distante era conseguir ir para uma Olimpíada. Conseguir. Mas jamais competir. Jamais ser campeão. Por quê? Porque é a limitação do dom. Você pode desenvolver, respondendo a pergunta da irmã Raquel? Pode, só que tem um limite, se você não é natural. Então, por isso que é importante você parar, olhar para você mesmo e pensar assim, quais são as minhas habilidades naturais? Porque essas você já faz com facilidade. E se você desenvolver, você vai muito mais longe ainda. Muito verdadeiro. Então, influenciar os outros, a gente falou. Outros aqui que eu não comentei também, né? A beleza física é um dom. Porque não é você que escolhe, né? Tem pessoas que nascem com aquele dom. Foi Deus que deu. Tem outros que não nascem com aquele dom, né? Fazer o quê, né? Aí tem que buscar outras alternativas, dar os seus pulos na vida, né? Você chama de dom isso? Mas é um dom, claro. Porque tudo que você recebe, da mesma forma que a pessoa que tem a cabeça de um engenheiro e a pessoa que recebe a beleza natural. Aí você pergunta assim, mas a pessoa pode usar esse dom da beleza para o reino de Deus? É boa pergunta. Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que pode. Deus não deu beleza a Salomão. Ele deu, só não deu só sabedoria. Absalão, né? Deu a beleza a Absalão. A sabedoria Salomão e a beleza Absalão. A beleza a Absalão. Se ela for fazer um Que era um homem. parecendo tal Que era um evangelho. É claro que você pode usar. A sua beleza impressiona, onde você chega, causa admiração e você pode utilizá-la para... A beleza, ela tem a propriedade magnética. Né? A beleza nada mais é do que a proporção áurea aplicada no ser humano, né? Aquele ser humano tem as proporções perfeitas e isso, naturalmente, como uma obra de arte, atrai a atenção, é magnética, você fica preso àquilo. Né? Claro que tem a questão sexual envolvida, mas independente disso, você fica preso. Então, o evangelho você também usa, claro, o marketing, né? Você precisa atrair a atenção das pessoas até para passar a mensagem. Então é claro que se eu fosse fazer uma campanha de marketing aqui, eu não ia me usar. Né? Se tivesse alguém mais interessante, magneticamente falando, eu adotaria essa pessoa para fazer, ajudar na divulgação do evangelho, da igreja, usando esse potencial que a pessoa tem, que recebeu. Ela quer usar para Deus? Pode usar para Deus.
Pode usar para ganhar dinheiro? Pode usar para ganhar dinheiro também. É o que eu falo para as minhas alunas assim, aquelas que receberam esse dom, eu falo, ó, use esse dom para garantir o seu futuro, né? Da maneira correta, claro, né? Mas use o seu dom. Porque tudo está bem distorcido. Né? Hoje em dia tem muitos caminhos, né? Mas tem o caminho correto? Tem. E você pode usar isso licitamente para avançar na vida, desenvolver. Outra pessoa também bonita é que te idade. Exato. Então, a primeira pergunta é: o que você faz com facilidade que os outros têm dificuldade? A outra pergunta que nós levantamos é: o que os outros percebem que você faz bem? A gente comentou sobre essa pergunta também, que é bem interessante. Eu mencionei até aqui a dinâmica que a gente fez, que eu fiz no caso, né? Mas preste atenção no que as pessoas falam a respeito de você. Isso é importante para você perceber como as outras pessoas veem você e principalmente o que você faz bem. No meu caso, né, eu citei já esses exemplos aqui, né, que muitas vezes eu escutei coisas desse tipo, né, que Ricardo, você tem uma mente didática, Ricardo, você tem o dom de mestre, foi coisas aleatórias, né, na vida, assim, aqui ou ali, você vai escutando, você tem que estar escutando, prestando atenção no que as pessoas estão dizendo a respeito de você, né, no seu trabalho, na sua convivência familiar, porque aí você vai pegando essas dicas do que às vezes você não percebe você, mas as pessoas percebem você diferente. E aí você vai prestando atenção. Então a outra pergunta é essa. E a terceira pergunta, que foi onde nós paramos. Como os outros descrevem o impacto que você tem na vida deles? Como os outros descrevem o impacto que você tem na vida deles? Ou traduzindo essa pergunta de uma maneira mais clara ainda para a gente. Para que as pessoas te procuram quando elas estão precisando de você? Para quê? Isso é uma dica poderosa para você perceber tanto a percepção das pessoas em relação a você, quanto as coisas que você faz bem e que não percebe. Quando as pessoas te procuram para quê? Eu fiz essa reflexão no meu caso, né, para a gente discutir aqui, você tem que fazer no seu diário espiritual lá. Para que as pessoas te procuram? Né, geralmente, no meu caso, digamos assim, 80% das vezes as pessoas me procuram com algum texto na mão. Algum documento, né, porque para que eu leia, para que eu analise, né, porque elas querem uma opinião de alguém. Então, por aí eu já estou percebendo alguma coisa, como eu ajudo as pessoas. Né? Não estou nem pedindo, não é nem conselho religioso, nem pergunta sobre a Bíblia, não. Ela chega com um documento, ó, tem um pepino aí para resolver, que elas têm que analisar algum documento, ela chega para mim. Aí eu vou ler e ajudar as pessoas lendo. Isso aconteceu, inclusive, essas semanas atrás aí, que teve um problema na escola lá com o professor e chegou um documento da Secretaria de Educação, né, que envolvia o professor ali. E aí, geralmente, quando é uma coisa séria, né, quando é uma coisa banal, mas quando é uma coisa séria, aí vem atrás de mim. Aí eu tive que ler o documento e redigir um documento, né, em resposta lá para a demanda que estava acontecendo. Então veja, às vezes, quando você começa a prestar atenção nisso, você pode perceber que na realidade, na prática, independente da tua formação, independente do que você acha que você faz bem, a prática é outra coisa. A prática é para o que as pessoas te procuram. Às vezes pode ser, você é uma pessoa que as pessoas procuram muito você para pedir conselho. É isso mesmo. Às vezes é. Para pedir conselho, eu já tive uma experiência bem inusitada. Assim, Pois é, e aí você vê como isso pouco se relaciona, muitas vezes, com a sua formação formal, realmente. É uma coisa natural e que acontece espontaneamente. Ela está falando dessa moça que chegou a esse ponto, né? Mas já na família é assim, né? Ah, tem alguém que precisa dar uma orientação, tal, vai para Raquel. Aí os irmãos têm algum problema que ninguém consegue resolver ou que está assim, quem que vai resolver? A Raquel.
Então, quer dizer, as pessoas estão procurando ela para isso, a ponto dela estar sentada numa sala daí. Você vai dizer que não tem nada a ver com Deus, que isso aí está sentada lá e uma menina olhar, procurar e falar, vou falar com aquela. É assim que acontece, né? Já no meu caso, quem é que vem me pedir conselho? Ninguém. Não sei por quê, mas não é o caso. Acho que talvez eu intimide as pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Ela olha para a pessoa, porque o conselho é muito isso. A pessoa olha e sente alguma coisa diferente, né? A confiança, assim, para compartilhar, né? Talvez eu seja muito bruto. Então, aí as pessoas não vêm para pedir outras coisas, mas não para conselho. Agora, tem pessoas que é o conselho, tem pessoas que é para resolver o problema, né? Tem pessoas que a pessoa vem para desabafar, porque é um bom ouvinte. E você está ajudando a pessoa. Então veja, quando você começa a fazer essa pergunta, para que as pessoas vêm atrás de você? Você começa a perceber a sua identidade. Quem você é, o que Deus te deu, como você impacta a vida das pessoas, como você influencia as pessoas. E aí você começa a viver já a sua missão. Você começa a fazer a diferença onde você está. Quando você começa a perceber essas coisas. É interessante que eu não acho que eu sou nada, né? E agora você já tem o subsídio para mudar esse pensamento. Você pode não ser nada em si mesma, ou seja, não é mérito seu, mas você tem que compreender que você recebeu esse dom de Deus. E por isso você não pode dizer que você não tem nada. Você tem sim aquilo que Deus deu para você e para você colocar em prática. Então você não pode dizer que não tem nada, porque aí você está desprezando o dom de Deus. Agora, quando você entende que você tem esse dom, aceita esse dom e começa a praticá-lo, você tem, tanto que você vai chegar lá diante dele e vai falar aqui, ó, o Senhor me deu isso e eu estou te devolvendo isso. Então, essa é uma das falácias que a gente diz que a gente tem que tirar da nossa mente. Que você não tem nada, que você não sabe, que você não recebeu. Recebeu, assim como todos. Tem pessoas que vão procurar outras, né? De repente procura você, fala assim, Ricardo, tem gente que só me procura quando precisa de dinheiro, né? Se te procura porque precisa de dinheiro, é porque eu acho que elas acham que você tem dinheiro, em primeiro lugar, né? Então, pelo menos achar e por alguma razão, esse é o ponto. Pode ser que elas vão atrás de você procurando dinheiro porque elas acham que você tem dinheiro, e pode ser que você não tenha, ou talvez tenha, mas pode ser porque elas acham que você tem uma vida organizada financeiramente. Que você é uma pessoa que controla bem as suas finanças, a sua casa, então elas acham, não, aquela pessoa, aquele meu parente, ele pode me ajudar. Eu vou falar com ele. Ela viu alguma coisa. Pode ser que não tenha dinheiro, mas você tem outra coisa, e é isso que você tem que pensar. O que você tem? Por que a pessoa veio atrás de você? Então, talvez a ajuda que você pode dar para ela não é o dinheiro que você não tem, mas você vai falar para ela assim, olha, eu não tenho dinheiro, né? Lembra de Pedro? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E essa é a deixa, a pessoa veio procurar você por causa do dinheiro, mas você vai ajudar ela a organizar a vida dela, se é esse o caso, o seu caso. Ó, mas você tem que se organizar assim, assim, assado. Ó. Foi assim que eu consegui organizar a minha vida, assim que você pode organizar a sua. Pode ser que a pessoa não atenda o conselho, né? Não escute o teu conselho, mas a semente foi plantada. Você ajudou ela não voltou de mãos vazias, entende? Então, tudo isso você vai percebendo a partir dessa pergunta, para que os outros te procuram. Tem alguma descrição na Bíblia, alguma coisa que faz referência a um dom de prosperidade material? Ou ele entraria num dom de negociação, de fazer negócios, ou algo assim nesse sentido? Veio isso na mente agora. E tem pessoas que aparentemente têm esse dom e pode ser usado na obra de Deus, né? Porque consegue prosperar muito fácil, prospera sempre. Vamos pegar um personagem bíblico, Jacó, né, que prosperou, cresceu, que deu origem ao povo de Israel, que foi um povo muito próspero posteriormente. Se você olha para a história de Jacó e para a personalidade dele revelada na Bíblia,
Você consegue perceber alguma relação entre a prosperidade que ele recebeu e as habilidades que ele tinha ou a personalidade que ele tinha? Você consegue ver alguma relação entre as duas coisas ou não? Jacó ou Israel? Estou falando Jacó, que é Israel. Não, sim, mas eu diferenciei porque são duas pessoas diferentes. Mas a essência da pessoa é a mesma, né? É a mesma pessoa, claro. Ela mudou a visão dela, né? Mas é a mesma pessoa. Tentando lembrar. Sim ou não? O que vocês me dizem? Eu acho que sim. Qual? Sobre a prosperidade dele e a essência dele. Primeiro, Jacó era... eu assisti até esses dias, eu li. Então a pergunta talvez que a gente tem que fazer, André e irmãos aqui, será que Deus fez ele prosperar? Tanto Abraão, como Isaac, como Jacó. Porém, Deus fez ele prosperar ou Deus deu o dom e a capacidade para que ele prosperasse específica para aquilo? Quando eu olho aquela história das ovelhas, das sementes, você vê que não é Deus falando assim, ó Jacó, estou derramando aqui o balde de prosperidade em cima de você. Não. Ele começou a observar como as ovelhas nasciam, fazendo as contas ali. Nasce assim, nasce assado, ele começou... E aí o que ele fez? Aí ele começou, fez o acordo comercial, negócio com o sogro ali. As que nascerem assim, fica comigo, as que nascerem assado, fica com o Senhor. E foi a partir dali que ele começou a multiplicar, tanto que o sogro falou, ó, vaza daqui. Não quero mais você aqui perto de mim, porque eu estou perdendo dinheiro. Então veja que Deus dá o dom. Deus não dá a prosperidade. Abraão, Deus falou, vou te abençoar, você vai prosperar, multiplicarei a tua descendência, tudo isso. Mas quando Abraão saiu da terra dele, ele já era rico. Antes de conhecer a Deus. Tinha terras, tinha servos, está tudo lá escrito em Gênesis. Só que aí ele conheceu a Deus e começou uma nova caminhada. Só que ele tinha essa habilidade, tanto que já era próspero. Então, respondendo objetivamente a pergunta do André, eu acredito que sim, existe essa habilidade, esse dom natural da prosperidade, que na verdade é o dom de negociar, o dom de vender, os dons relacionados a isso, que é uma série de dons, não é um dom específico, que a pessoa consegue fazer recursos materiais através desse dom. E pode usar para o reino de Deus ou não. Né? Pode, no caso, que a pessoa tem caminhos a escolher. Porque a palavra prosperidade aparece muito na Bíblia. Exato. E esses dons, não sei se vocês sabem, eles variam, né? A Ana aqui, que já esteve em vários países, né? Mais de 70, você falou? Nossa. Não, então é profetizando aqui, né? Mas em vários países é muito interessante isso, como certos povos, né, certas culturas têm dons também diferentes, não é só individualmente. Claro, tem um fator genético aí, tem um fator cultural, né, que vai acabando influenciando. E a cultura judaica tem certos dons específicos, diferente da brasileira, por exemplo, que a gente costuma falar muito, o brasileiro tem o dom da alegria, sei lá, da festa, né, de envolver as pessoas, né, o carisma, né, e tem outros, né, o alemão não vai ter nada disso. Ele tem o dom da organização, ele tem o dom do método, né, tudo metódico, né. Tem os grandes filósofos, por exemplo, da Alemanha, França, eles estão concentrados em certos lugares do globo. Então eu posso inferir daí, né, não com absoluta certeza, mas que certos dons se manifestam em certas culturas também. Mais do que em outras, não significa que é só aquele dom, claro, né? Mas mais do que em outras. Então, esse é o ponto aí. Mais uma pergunta, para a gente terminar aqui, caminhar já para terminar, que é a pergunta-chave daí, para você entrar na missão. Vamos só relembrar as outras três. O que as outras pessoas
O que você faz bem que as outras pessoas têm dificuldade? Segunda pergunta. O que os outros percebem que você faz bem? Terceira pergunta. Para que as pessoas te procuram, né? Qual o impacto que você tem na vida das pessoas? E aí, a partir do momento que você começa já separar, escrever no teu diário, no teu caderno, várias coisas que você percebe que você faz bem, que as pessoas acham que você faz bem, que as pessoas te procuram para isso, aí você vai fazer a perguntinha chave de $1 milhão. Como você consegue fazer isso bem? Como? Qual o seu segredo? Você não vai saber inicialmente, porque você faz isso intuitivamente, naturalmente. Você não sabe a resposta. Mas é aí o X da questão. Quando você souber, você vai estar apto a ajudar as outras pessoas. Então vamos pegar o caso da irmã Raquel aqui, que falou sobre as pessoas procuram ela para aconselhar. Por que será? Por que ela consegue ajudar as pessoas assim? O que ela faz de diferente? Ela vai se perguntar a respeito disso e vai anotar, só isso. Aí ela vai começar a perceber como ela ajuda, o como. Bom, primeiro, eu ouço muitas pessoas. Estou especulando aqui, não estou dizendo que é isso, mas ela pode, imaginando a reflexão dela. Primeiro, eu ouço as pessoas, eu escuto o que elas têm a dizer, eu não julgo, esse é um ponto importante. Eu não fico julgando as pessoas, elas chegam para mim e falam coisas sobre eu não fico julgando. Será que isso cria uma confiança na pessoa para desabafar, para falar? É uma pessoa que você confia? Porque a pessoa muitas vezes ela não pede conselho, por quê? Porque as pessoas julgam. Eu não vou abrir isso para essa pessoa, né? Agora, por que a pessoa julga? Como é que ela sabe que você não julga? Ela está vendo, ela está observando, e ela vê que as pessoas são julgadoras, mas ela viu alguma coisa diferente na Raquel. Ela viu que a Raquel é diferente, que a Raquel ouve, que a Raquel compreende, que a Raquel não fica julgando, sentiu confiança, vai lá e pede um conselho. Sim, então essa pergunta é como você faz isso. Então, só para a gente terminar aqui, eu quero dar um exemplo prático de como isso funciona na sua vida. Eu falei na semana retrasada, sei lá quando que eu falei, daquela dinâmica que eu fiz. Aí colocaram lá uma característica minha, Zen. Então o que a gente pode entender como isso? Zen. Eu imagino que deve ser uma pessoa calma, né? Tranquila, calma. É o que eu imagino, né? Pelo menos, né? E aí vejo que aconteceu uma situação interessante na semana passada. Um professor veio compartilhar comigo também e falou assim, eu tenho um problema, né? A situação, estavam conversando sobre alguma coisa lá e ele acabou entrando nesse assunto. Eu tenho uma dificuldade muito grande de manter a calma. E às vezes eu fico pensando como é que eu faço isso, como é que tem pessoas que conseguem, né? Eu só ouvindo. E aí a gente conversou, falamos sobre isso ali, entramos em outros assuntos, né? Só que eu praticamente não tive reação nenhuma. Por quê? Porque eu nunca tinha olhado para mim como tendo essa habilidade. Eu nunca tinha olhado para isso como uma habilidade. Só que era exatamente o que a gente estava falando aqui. São coisas que você faz com facilidade e que outras pessoas têm muita dificuldade. E às vezes até a vida delas se torna um problema por causa da dificuldade que elas têm. E você que tem facilidade, você pode ajudá-las. Só que eu nunca refleti sobre essa pergunta. Como que eu consigo manter a calma, ou ser calmo, ou ser desse jeito? Então eu não tinha resposta para dar para ele, porque eu também nunca tinha pensado sobre isso. Mas daí no meu exercício também espiritual, que eu vou fazendo junto com vocês também, eu comecei a pensar, por quê? Como que isso é feito? Porque se eu tivesse feito isso, eu poderia ter ajudá-lo melhor.
porque foi um momento que ele abriu isso. E é esse o momento, você sabendo as suas ferramentas e sabendo como que você desenvolve minimamente, não precisa ter muito aprofundadamente, minimamente. E você vendo a pessoa que vai aparecer no seu caminho, você não precisa nem correr atrás dela. Pronto. Você vai cumprir a sua missão. Agora, se você não pensa sobre isso, vai acontecer, nesse caso, como eu. Eu não tinha o que dizer, mesmo que intuitivamente eu sabia que eu conseguia manter o controle nas situações mais diversas e tal. E ele saiu praticamente sem resposta. Mas tem que procurar ele e falar alguma coisa. Não, com certeza, tem outras oportunidades. Mas veja, é isso que acontece. Veja como é simples você cumprir a sua missão, você começar a viver a sua missão. É simples, mas ao mesmo tempo não é, porque exige você começar a pensar sobre você. Pensar como eu consigo fazer isso, como eu consigo dar conselho, como eu consigo ser calmo nas mais diversas situações, como eu consigo ser organizado igual a Priscila, né, em casa, na cozinha, cuidar do marido meio excêntrico, ainda cuidar da casa e trabalhar fora. Não é fácil. Só que a gente acha isso trivial. E aí as pessoas estão à nossa volta precisando de ajuda e a gente ou não enxerga, ou enxerga, mas não faz nada porque nunca pensou nisso como missão. Porque quando você pensa como missão, você começa a pensar, mas como é que faz isso? Como é que eu faço isso? E você não precisa fazer nenhum curso, fazer faculdade nenhuma, é só perguntar para você mesmo como que eu faço isso. E posso ajudar meus irmãos, meus amigos, meus colegas de trabalho. Então aconteceu essa situação. E aí, nesse ponto particular, claro, não pude ajudar muito ele, né? Em outras situações, talvez que eu já tenho mais consciência, eu poderia ajudar. Por isso a perguntinha-chave, né? Eu fui pego de surpresa, na verdade, com essa questão. A perguntinha-chave que você vai fazer para a pessoa. Quando aparece isso e você está pronto. Você está pronto. Você só vai dizer para ela o seguinte, olha, eu posso te ajudar nisso. Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar nisso, porque eu tive essa experiência, porque eu passei por isso e eu posso te ajudar. Só. 90% das pessoas não vão procurar ajuda. Não fique se preocupado que vai encher de gente na sua casa batendo na porta, porque 90% das pessoas acreditam que não precisam e não vão procurar. E por isso Jesus disse para ele, essas continuam cegas no mesmo lugar, sem avançar na vida, sem desenvolver e sem crescer. Vão continuar. Mas tem 10% que vai aceitar a sua ajuda e essa é a sua missão. Mas para isso você tem que abrir a porta. Você pode entrar no assunto de repente direto, às vezes a situação permite, às vezes não. Por isso que eu digo, se não permite, deixa a semente. Eu posso te ajudar nisso, se você quiser, estou à disposição de você. Deixa a sementinha lá e vai viver sua vida. Aí você vai ver o que vai acontecer. Então é isso, queridos. Continuamos a partir da semana que vem, entrando na próxima ferramenta, que são as experiências de vida. Habilidades naturais, experiências de vida a partir do próximo domingo. Como isso pode ser usado na sua missão.